eu quero colocar aqui elementos da nossa educação a partir dessa perspectiva da formação de um homem medíocre. E o Carlos apresenta a pedagogia radical e inclusiva enquanto outras possibilidades para se pensar a educação. Primeiramente, eu parto de um contexto. Planetariamente, vivemos, sem grandes delongas, uma das maiores crises planetárias, advindas da complexidade da pandemia do Covid, dentre outros problemas que vivenciamos dioturnamente, decorrente desses processos e de outros vivenciados no grande palco da vida. Quero problematizar a nossa pesquisa, qual o significado, o que nós podemos fazer nesse contexto. Vivemos em uma cultura conectada com a dimensão tecnológica, educativa e filosófica. A dimensão filosófica tem uma perspectiva dualista, direita ou esquerda, isto ou aquilo, uma opção ou outra. E isso é fruto do cartesianismo, que se faz presente ainda no momento atual. Se quisermos um mundo novo, visualizo um horizonte de possibilidade de sairmos do dualismo. Temos que pensar em termos paradoxos, ou seja, no mundo multicêntrico, onde não existe um só centro, onde existem vários centros, onde nós não tenhamos limites tênues entre isto ou aquilo, entre o bom ou mal, bom para quem, mal para quem. Estamos em um mundo VUCA, ou VICA, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Nos deparamos com inúmeras dificuldades na tentativa de interpretar o real, uma vez que os dados são fundamentais em termos de nos posicionarmos diante do que nos cerca. Combatemos as verdades alternativas por meio de fatos. Ao invés de nós pensarmos na inteligência artificial, em que a máquina pensa pelos humanos, questiono, e os humanos estão pensando? Nós inserimos no mundo GAFA, Google, Apple, Facebook e Amazon, que de certa forma exerce forte controle no mundo real. O mundo todo está sendo gravado em tempo real, inclusive a nossa aula. Tudo o que vai mudar o mundo tem o poder de mudá-lo para melhor ou pior, inclusive as nossas pesquisas. É um mundo contraditório, paradoxal, um mundo em que o melhor e o pior convivem juntos. E nós, mestrandos e doutorandos, temos compromisso de melhorar esse mundo, com a ideia de evolução e de que conhecer é fazer. Temos muito a fazer de forma colaborativa. Precisamos de mudança organizacional muito mais ampla, que cada vez esteja mais conectada com a sociedade, as nossas pesquisas. Creio que um dos objetivos de um pesquisador é ter o pensamento crítico, que não é apenas criticar, mas ver as inferências, avaliar as demandas, pensando as decisões. A comunicação efetiva, o pensamento criativo e a interação efetiva. Acreditamos que podemos nos colocar a pensar em múltiplos futuros. Futuro esse que estamos criando a cada momento. E por isso nós não podemos nos fragmentar. Então, esse pensamento que eu vou trabalhar do homem medíocre e as forças morais é do filósofo José Engenheiro, nascido em Palermo, na Itália, e a sua vida na Argentina, e ele faleceu em 2025. E, segundo engenheiros, caros doutorandos e mestrandos, a imensa massa de homens pensa com a cabeça de um pastor ingênuo. Não entende algum mistério da vida. A evolução, ao aperfeiçoamento humano e a contínua adaptação do homem à natureza.
Para conceber uma perfeição requer um certo nível intelectual e ético. Sem esses pressupostos, nos deparamos com fanatismos e superstições. Ideais jamais. Os que vivem debaixo desse nível permanecem sujeitos a dogmas que os outros lhes impõem, escravos de fórmulas paralisadas pelo tempo. Quero chamar a atenção que não podemos conceber o aperfeiçoamento social como um produto da uniformidade dos indivíduos, senão por meio de combinação das originalidades multiplicadas. E aí, não existe um único caminho para a construção numa tese, não existe um único caminho para a construção numa dissertação. Queremos teses e dissertações originais, em que vocês sejam autores. Engenheiro nos adverte que todos os inimigos da diferenciação vêm a ser também do desenvolvimento. Naturalismo, ser a originalidade um defeito imperdoável. Então, vamos ser rebeldes. Individualmente considerada, a mediocridade pode ser definida como a ausência de caracteres pessoais que permite distinguir. A personalidade individual inicia no momento em que cada indivíduo se diferencia dos demais. Em muitos homens, esse ponto é simplesmente imaginário. A sociedade pensa por eles. Não possui voz própria, senão ecos das vozes de outrem. Não possuem linhas definidas, nem sombra própria, ou melhor, são apenas uma penumbra. Esses indivíduos podem ser classificados como existências vegetativas, uma vez que não possuem biografia. Na história da sociedade, somente quem vive que deixa rastros nas coisas e nos espíritos. A vida vale pelo uso que dela fazemos, pelas obras que realizamos. A medida social de um homem está na duração de suas obras. A imortalidade é um privilégio de que as fazem sobrevivente aos séculos e a elas se mede. Muitos nascem, poucos vivem. Os homens sem personalidade são inumeráveis e vegetam modelados pelo meio como cera fundida. O homem medíocre somente pode ser definido em relação à sociedade que vive pela sua função. A função do capital do homem medíocre é a paciência imitativa de quem é a imagem criadora. O medíocre aspira a confundir-se com os que estão ao seu redor. O original tende a distanciar-se deles. O primeiro busca pensar com a cabeça da sociedade. O segundo aspira a pensar com a própria cabeça. O homem inferior é um animal humano. Mediante a educação imitativa, copiam as pessoas que os rodeiam uma personalidade socialmente autoritária. O homem superior, do qual espero que nós façamos parte, são fundamental para a importância para a evolução da humanidade. O homem livre em seu cotidiano, original e imaginativo, estando à frente do meio social. Esse se sobrepõe aos atributos hereditários da alma-espécie e das aquisições imitativas da alma da sociedade, constituindo um artista a alma individual dentro da sociedade. Sua tarefa é redesenhar o mundo, repintar o mundo, começando pela sua aldeia, bem como trabalhar em prol da transformação da sociedade. Engenheiro nos adverte que no verdadeiro homem medíocre, a cabeça é um simples adorno do corpo. As mediocracias exigem de seus autores uma certa seriedade convencional. Sua miopia mental impede-lhes de compreender o equilíbrio supremo entre a elegância, a beleza e a sabedoria. Em relação aos valores morais, a hipocrisia é a arte de amordaçar a dignidade. Ela faz emudecer os escrúpulos de resistir à tentação do que nos é pernicioso e indesejável socialmente.
Os hipócritas ignoram que a verdade é a condição da virtude. Aquele que mente a um traidor, suas vítimas lhe escutam supondo que diz verdade. O culto às aparências leva a desdenhar a realidade. O hipócrita não aspira a ser virtuoso senão a parecer ser. Não admire intrinsecamente a virtude que ser contado entre os virtuosos para receber destaques e honras que tal condição possa lhe proporcionar. O hipócrita mede sua generosidade pelas vantagens que dela pode obter. Concede a benevolência como uma indústria lucrativa para a sua reputação. Antes de dar, investiga se terá notariedade com seus donativos. Figura sempre nas listas públicas do auxílio, uma vez que tem dificuldade de abrir sua mão de forma oculta. Investe seu dinheiro em um bazar de caridade como a compra de uma empresa, tirando proveito da fome alheia. Os hipócritas, forçosamente utilitários e oportunistas, estão sempre dispostos a trair seus princípios em homenagem a um benefício imediato. Isso lhe tira a possibilidade de serem amigos de pessoas com espíritos superiores. Na amizade desinteressada a prazeres que não pode alcançar os que nasceram medíocres. Sendo desleal, o hipócrita também é ingrato, verte as fórmulas do reconhecimento. Aspira à divulgação dos favores que faz, não sendo sensível aos favores e às dádivas que recebe. Só tem mais um parágrafo, mas é grandão. Continuando. São homens virtuosos que constroem formas virtuosas do bem e ensinam as práticas, as impõem. Todo o futuro moral é produto do esforço individual dos homens superiores, obras excelentes que concebem e praticam. Entretanto, essas perfeições são inacessíveis aos homens comuns. A evolução das virtudes depende de todos os fatores morais e intelectuais. Os grandes virtuosos, cada um ao seu modo, combateu por um mesmo ideal, tendo sido norteado por elementos culturais e psicológicos do seu tempo. Ainda que por caminhos diferentes, tendo como partida as premissas racionais antagônicas, todos se propuseram, de maneira abnegada, lutas por melhoras em prol da humanidade. Compete ressaltar que estes mesmos, em diferentes momentos e culturas diversas, são igualmente inimigo dos vícios do seu tempo. E aí eu pergunto quais os vícios de nosso tempo e de que maneira podemos combatê-los. Há filósofos que meditam durante longas noites de insônia, sábios que sacrificam suas vidas nos laboratórios, patriotas que imolam as suas vidas pela liberdade de seus compatriotas, altruístas que renunciam a todo o benefício que tenha como preço a sua dignidade, mães que fazem de suas vidas uma verdadeira obra de arte em favor dos seus filhos. E nós, o que fazemos? Qual o nosso papel neste mundo? E aqueles que não sofrem pela coação moral de rebanho, pois a hipocrisia e a mediocridade é um solo propício, esses sofrem lutando apoiados por suas inclinações superiores diante dos falsos conceitos impostos pela sociedade. Porém, salienta que nunca se escraviza um homem superior. E é isso que eu vejo, que nós não somos escravos. Mas, diante de tudo isso, eu pergunto, e a educação? Ela caminha em qual trilha? E fazer com que as pessoas seja um rebanho, ela é uma máquina a serviço desses processos de dominação e de mediocridade humana. Então fica aí essa primeira problematização, e não sei se alguém quer comentar alguma coisa antes do Carlos começar. Professor, eu achei bem pertinente a sua fala. Há menos de 10 minutos eu vi um vídeo, não era de um teórico, era de uma pessoa que refletia sobre esses pontos da sociedade agora, né? Que há poucos anos a pessoa conseguia se aposentar próximo dos 50 anos e ela conseguia comprar a própria casa, né? Que é uma realidade que não acontece mais hoje.
Hoje ela não sabe quando é que ela vai se aposentar e também ela talvez opte por aluguel e que cabe uma reflexão dessas mudanças a partir dessa crise do capitalismo, né? Ele pontuou que seria uma crise do capitalismo, mas que eu não considero crise, né? O capitalismo ele se reinventa a partir das modificações do sistema, mas que impacta na vida da população que não consegue acompanhar, não consegue ter um entendimento amplo do que está acontecendo ao seu redor e que muitas vezes fica refém de movimentos do sistema e não consegue ter uma ação mais incisiva, reflexiva, de autonomia ou protagonismo do seu caminho de vida mesmo, né? Então, eu achei pertinente a questão das tecnologias que você falou. No vídeo também ele comentou que a entrada do 5G, apesar de trazer muitos benefícios tecnológicos, é para poder facilitar o acesso da inteligência artificial, né? Que automaticamente automatiza mais, a gente lida mais com sistemas, mais com aplicativos, e automaticamente se reduz os postos de trabalho para pessoas e mais para tecnologia. Então, a gente tem que começar a entender o que está acontecendo, qual é o propósito de vida da gente enquanto trabalhador, enquanto ser pensante, enquanto pessoas que estão em sociedade. Então, eu consegui ver isso tudo na sua fala, assim, bem, bem importante mesmo. Algo a mais, pessoal, fiquem bem à vontade. Esse espaço também é um espaço de diálogo. Muito bem, então, não havendo, serve como uma provocação inicial para todo o trabalho do Carlos. E, inclusive, eu passei no WhatsApp para vocês o material que o Carlos vai usar em aula. Tá bem? Eu que tenho que projetar, né, Carlos? Isso aí. Alguém tem ele aí fácil para projetar? Eu havia esquecido. Se não tiver, eu faço, mas daí eu demoro mais. Posso projetar, professor. Tá ok. Humberto, então, por favor. Eu aviso quando há necessidade do slide número tal, eu vou indicando aqui. Bem, eu queria cumprimentar o professor Geraldo pela escolha da música e pelo seu trabalho aí, baseado no engenheiro, extremamente pertinente ao tema que nós estamos debatendo aí nas nossas aulas. Quando na primeira aula conversamos sobre a postura necessária para uma boa pesquisa, já tem a ver com a fala apresentada pelo professor Geraldo, até pela necessidade e, no meu ponto de vista, carência que temos de pensadores da vida e da educação em particular. A boa parte dos que se envolvem com a educação tem a mesma dificuldade de quebrar paradigmas e pensar sobre a educação para um contexto atual e de que efetivamente o ser humano necessita para o seu desenvolvimento e o atingimento de patamares melhores de desenvolvimento pessoal, coletivo e tudo mais. Na segunda aula, nós conversamos sobre o contexto em que vivemos, né, que é o de pleno condicionamento, que também tem tudo a ver com essa mediocridade falada pelo professor Geraldo, e que nesse contexto nós ficamos presos e reféns de todo tipo de situação, né? Falamos das situações mais pontuais,
desse condicionamento, que seriam as manipulações, mas também lembrando que manipulação é apenas uma forma de condicionamento mais dirigido, gerenciado, programado para acontecer de forma mais rápida, de acordo com as intenções de quem o manipula, né? Mas todo o contexto que nós vivemos é de pleno condicionamento, e na medida que eu tento vender, entre aspas, essa ideia para vocês, também estou provocando um condicionamento, né? Enfim, exposta a essa problemática e contextualizado esse cenário que apresenta o ser humano dependente, vamos começar a falar mais especificamente hoje sobre a proposta de Eran-Gascon, que é um sistema atual, completo, amplo, denominado pedagogia radical e inclusiva. Aliás, diante de todo esse contexto já conversado, dá para perceber a importância da busca de novos caminhos que perpassam pela, digamos assim, imperiosa necessidade de transformação, de tal forma que essa mudança alcance e requalifique os pensamentos e as ações humanas, e a proposta é fazer isso acontecer pela educação. Esse trabalho de Eran-Gascon, que ele desenvolve há mais de 30 anos, representa uma possível alternativa enquanto força de mudança que pode encaminhar uma proposta que proporcione esses significativos avanços educacionais que estamos se referindo. Aí já no slide número 3, nós temos aí a fala aí de Herman, a qual afirma que o século XX trouxe a implosão da unidade da razão, com a perda das justificações metafísicas, um grande problema para o fundamento educativo. Bem, essa fala de Herman é bastante pertinente, porque eu particularmente avalio que o surgimento de um ambiente de múltiplas informações através da constante produção de novos conhecimentos que acontece no mundo todo, mas especialmente pelo acesso das pessoas às informações, digamos assim, mais particularmente, informações de baixa qualidade, mídia, internet, enfim, tudo que acontece no senso comum, tem contribuído de uma maneira muito forte para o que Herman nos apresenta, e que faz essa sua crítica centrada no pensamento a uma racionalidade instrumental, que, aliás, é como o professor Geraldo comenta e aborda essa questão, né? E apresenta uma linguagem enquanto caminho para se pensar esses processos educacionais do mundo atual. Aí já no próximo slide, a mesma pesquisadora, Herman, diz que a assim chamada crise da educação está diretamente vinculada à crise da modernidade. E a escola, enquanto um fragmento dessa racionalidade, traz em si sua marca e suas fissuras. Obviamente que aqui se está tratando de algo muito mais sério e profundo, uma vez que a racionalidade, fruto dessa modernidade, encaminhou os processos educacionais para um certo aprisionamento aos interesses
do lucro. Até o Vamberto comentou, né, fez um comentário sobre essa questão do capitalismo aí, né, logo após a fala do professor Geraldo, né, e a pesquisa que eu me debrucei focou muito essas questões das desigualdades promovidas nesse mundo capitalista em que vivemos, né? E que, pior do que esse quadro de desigualdades, é o próprio quadro de aumento das desigualdades. Porém, fazendo um parênteses aqui, e é importante, não tratei disso na minha pesquisa, até porque é um outro foco, né? Mas é importante fazer um contraponto e dizer que, se fosse feita uma pesquisa, uma investigação profunda desde o surgimento do capitalismo, da Revolução Industrial, lá nos anos 1900, mais ou menos em diante, também é possível se constatar um aumento da qualidade de vida em todos os setores da sociedade, né? Essa é uma outra realidade. O que nós não estamos tendo é um equilíbrio, enfim, por enquanto não conseguimos inventar um sistema mais adequado às necessidades humanas. Bem, fechando o parênteses, há possibilidades de encaminhar a educação para um novo caminho? É uma pergunta. Outra, ou outras perguntas poderiam ser, isso poderia ser um foco, não algo absoluto que, por exemplo, excluísse o ensino tecnológico. O ensino tecnológico é um ensino que exclui toda a formação humana, né, para centrar na formação do tecnólogo, quer seja a nível de segundo grau, quer seja a nível de terceiro grau, e isso requer uma crítica no sentido do pedagogo, do educador como um todo, pois a gente está formando profissionais para o mercado, elementos para tocar essa engrenagem do capitalismo em detrimento da formação humana. Aliás, há algo que não entendo, que um fenômeno que aconteceu no Brasil, pois no mundo inteiro as ideologias de esquerda têm altas críticas ao ensino tecnológico, justamente por essa abordagem, né, de favorecer mais o capitalista do que o trabalhador nesse modelo de ensino, né, na medida em que capacita a pessoa para o trabalho e exclui ele de uma formação de um ser humano mais completo. E no Brasil, nos governos de esquerda, nós tivemos o maior, acredito, sem a menor sombra de dúvida, que tivemos o período de maior foco no ensino tecnológico de todos os tempos. Enfim, é interessante que isso tenha acontecido, né? Não é uma crítica, apenas uma constatação aí. Acredito particularmente que o ensino tecnológico é importante, mas não pode ser somente ele, né? Muito pelo contrário. Como pedagogos, temos que estar atentos e buscar a formação do ser humano completa, ampla. Enfim, há espaço para a conciliação desses interesses todos. E como seria possível uma mudança de mercado, imaginando-se aí uma utopia, né? Que o próprio mercado, viesse a se render a essa necessidade, né, da formação de um ser humano pleno, né?
Enfim, são inúmeras questões aí que se pode levantar. Por outro lado, também há o problema de que cada vez mais o setor privado avança no controle das políticas e dos processos educativos, ou seja, o próprio mercado avança no controle da educação. Assim, me parece que aqui está o maior problema a ser enfrentado, porque independentemente de se defender ensino privado ou ensino público, em ambas as situações, as políticas públicas sempre são políticas de governo, de Estado, né? E se o mercado assume esse controle, como ficaria a formação humana? O principal impasse, no entanto, me parece que é no sentido de que sempre os interesses da população, e aí entram todos os setores da sociedade, inclusive do próprio mercado, devem estar alinhados com a educação ou vice-versa, obviamente. Esse é o plano ideal, me parece, né? De outra parte, sabe-se que os grupos poderosos sempre tentarão manipular a população na direção de seus interesses, que, via de regra, são interesses mercadológicos, né? Muito embora isso aconteça, em boa parte das vezes, até inconscientemente. Por quê? Porque os valores das sociedades não estão colocados adequadamente, né? Esse embate aqui, que eu trago aqui, de uma educação para o ser humano e uma educação para o mercado, é uma prova inconteste desta distorção de valores que a sociedade convive, né? Nós temos aí uma máxima que eu sempre costumo dizer, que tudo está abaixo do poder econômico, e isso não deve ser desprezado. Infelizmente, essa é uma realidade a ser combatida, obviamente. Mesmo que a democracia seja a forma de governo mais justa que se tenha criado até então, ela acaba carregando limites e máculas desde a sua origem. Sabe-se, ainda que a população desprovida de líderes, de governantes, detentoras de ideias virtuosas, podem tender para qualquer caminho, o que por si só já é um risco fundamental. E é exatamente por isso que se pode afirmar que o pior para uma sociedade é a omissão dos seus cidadãos no debate e enfrentamento de todas essas questões públicas e políticas. Parece que se chega cada vez mais próximo da conclusão de que a própria vida é inviável sem um padrão considerável de ética calcada na virtude. Sempre lembrando virtude, que estamos falando de questões éticas e morais, né? Que seriam a sua elevação à solução da maior parte dos nossos problemas. E que isso mereceria, não temos o tempo, mas um debate mais aprofundado para trazer essa realidade da importância da virtude em nossas vidas. Temos ainda também o fanatismo, que é uma das formas mais terríveis de vício, e possivelmente um dos maiores males que a humanidade enfrenta, né? Desse modo, não se vislumbra uma alternativa mais coerente do que união de interesses, não somente dos pedagogos, mas de todo o cidadão de bem que entenda, ou possa vir a entender,
que esse redirecionamento da educação à racionalidade, a partir de uma racionalidade emancipatória do sujeito, e não numa perspectiva, essa do materialismo que nós vivemos, mas nos debates desses pesquisadores com esse perfil contemporâneo, e que seja uma alternativa à formação de pessoas melhores, não só apenas esclarecidas, contudo mais virtuosas. Saliento essa questão. Entendo que ainda falta uma proposta concreta que deve ser buscada, ao objetivo na direção de um horizonte que hoje pode parecer tão sombrio e amargo. Nesse ponto, podemos entrar com o trabalho do professor, doutor Eran Gascon, com a sua pedagogia radical e inclusiva, que ele indica que as ciências pedagógicas e didáticas, cujos objetos de estudos são educação, ensino, aprendizado didático, formação e tudo relacionado a elas, foram construídas em uma educação parcial e superficial. Esse é o primeiro ponto de partida para apresentar a pedagogia radical, o contexto que o professor Agostinho nos traz. No slide número 5, nós temos aí uma proposta onde de um modelo de uma aprendizagem instrutiva. E nessa figura, então, nós teríamos aí, segundo o professor Agostinho, uma educação adequada aos temas atuais, que seria constituída pela instrução, pela orientação, somado aos temas radicais, e que daria, então, a formação realmente necessária. Eran Gascon, ela demonstra toda a sua coragem ao fazer um confronto sincero. Aliás, os espanhóis têm essa característica, né? Mas o professor Agostinho é muito forte na defesa dessas questões pedagógicas, através do seu ponto de vista, mas, sobretudo, imbuído de uma coragem impressionante para fortificar uma questão de uma forma tão forte, tão contundente, né? Já no slide 6 e 7, ele traz aí uma citação que eu divido com vocês aí, que é sobre, quando ele fala aí sobre a normalidade induzida, criada e desenvolvida, é a que as outras ciências que estudam a educação também não transcendem essas fronteiras. Por quê? O seu significado é baseado apenas na geração de conhecimento através da aprendizagem ou na formação baseada em conhecimento e personalidade. Fazer um parênteses aqui, gravem essa questão aí da abordagem de Eran Gascon na crítica da formação baseada em conhecimento. Nós vamos aprofundar um pouco isso, de como é que é isso. Bem, continuando. O que diz Eran Gascon: as ações educativas planejadas pelos centros educacionais e seus profissionais, educadores, professores, estão orientadas para as aquisições anteriores, por fim, endossado pela sociedade do egocentrismo ou acumulação pelo ter,
a universidade e seu nome equivocado de ensino superior identificam sua formação para com a aquisição. O que o autor refere tem uma relação muito próxima com a que já se apresentou, no sentido de que a imaginação, vejam bem, a imaginação é mais importante para o conhecimento, a imaginação é mais importante para o conhecimento do que o conhecimento para o conhecimento. Porque o conhecimento delimita um campo específico e a imaginação transcende, rompe e quebra paradigmas. Então, o conhecimento em si é um dificultador para o próprio conhecimento, o próprio avanço, na medida em que ele cria paradigmas, e isso são, de alguma forma, barreiras importantes que nós temos que superar. Erangascon especifica que há um panorama em que um conhecimento profissional congregado em habilidades acaba apresentando, via de regra, uma perspectiva clientelista e métodos ativos de ensino em que os alunos recebem, aprendem, não se cansam e, finalmente, avaliam as questões fornecidas por seus professores, resultando que alguns alunos acabam sendo vistos como uma espécie de garçons ou motoristas, utilizando os termos que Agostinho utiliza, e que ele acaba mostrando a complexidade e o bem-estar emocional na forma de um processo de formação, são como identificar saúde com força e flexibilidade, algo profundamente inconsistente, ou incompleto, ou falso. Resumindo, Agostinho ele demonstra que a sociedade como um todo, as organizações internacionais, as políticas educacionais, a filosofia, a ciência, especialistas de todas as áreas, professores, usuários, enfim, todos insistem que a trajetória que leva à formação é por meio do recebimento de conhecimento através da aprendizagem. Bom, isso é muito claro para nós, né? É assim que aprendemos a vida toda. E esta é uma perspectiva que tem o apoio absoluto de todos, isto é, de todos os pontos-chave da questão. Erangascon se refere ao fato de quase todos contemplam o sol que nasce pela manhã, tentando reproduzir a fala nos termos dele mesmo, né? E assim todos acabam assistindo a mesma coisa, porque o olhar é comum, né? Como o sol nasce pela manhã, como ele se põe ao anoitecer, é um efeito, segundo Agostinho, de uma consciência ordinária ou raciocínio parcial. No slide 8 a 10, eu reproduzo aí exatamente uma fala de Erangascon, aonde ele faz aí uma assertiva, indo ao cerne da questão, quando ele diz: compartilhe o equívoco de que parte é tudo, ou o que é inequívoco coincide com o que é percebido, como se o objeto de entendimento ficasse estável. Golpeie a dúvida com um olhar diferente. Quase ninguém parece perceber que o que é interpretado é uma construção coletiva de Ptolomeu,
eles não estão vendo adequadamente o fenômeno a que se diz respeito, que há uma condicionante e uma identificação cognitiva incompleta e que, em última análise, há um déficit de complexidade de consciência em sua observação, que, por agora, dificulta o acesso a uma visão copernicana da questão. Na verdade, se trata de uma abordagem à luz da crise de paradigma da modernidade que apresenta, quando ele cita Ptolomeu, na qual todo pensamento diverso é considerado uma anomalia até que se prove o contrário. Lamentavelmente, fatos dessa envergadura acabam demandando um longo tempo para que as pessoas assimilem e passem a considerar a questão efetivamente sob uma nova ética. Todavia, a dimensão do problema me parece ser ainda maior, já que apenas se está na fase em que as pessoas ainda necessitam de um despertar para esse outro olhar. O fato é que, nos meios filosóficos e científicos, há uma percepção muito presente no sentido de que a vida é muito mais do que se apresenta para a humanidade. Ou seja, a concepção do todo passa por uma perspicácia sagaz de consciência, ou da consciência. Falta dar um salto além desses limites, desses paradigmas estabelecidos. E, aliás, isso sempre será uma necessidade, né? Saltar além dos paradigmas estabelecidos, evoluirmos. E nesse sentido, o que Rangascon destaca parece ser apenas um dos infinitos outros olhares que se deve buscar. Uma explicação histórica apresentada por Rangascon é quando ele esclarece que esse conhecimento, esse modelo é baseado no Ocidente, né? Nós também já falamos sobre isso, né? Onde sua cultura do saber é herdeira da Grécia, suas paideias, especialmente a ateniense, né? Que na época era a sociedade do conhecimento e o principal paradigma norteador da modernidade, em que a sociedade evoluiu. Era um período em que a razão forjava a filosofia e o entendimento, e a partir dela a ciência, né? Era uma época em que a filosofia e a educação era uma coisa única, né? Ela veio a se separar, distanciar mais adiante. Definiu-se que um modo de mover a ficção e a ocorrência e substituí-la pelo saber certo, um processo de certeza. Essa foi uma das evoluções. E a partir daí, Rangascon descreve que o conhecimento foi entendido como uma causa do desenvolvimento social. O conhecimento se reconheceu como o principal motivo do nosso desenvolvimento social, filosófico, científico, e fato que sempre pareceu isso ser algo bastante notável, né? A história cultural, nesse sentido, foi socrática, quando teve uma formação centrada no conhecimento e que isso seria a chave para mudar pessoas e grupos, e o antídoto para todos os tipos de mazelas sociais, individuais, e os problemas que surgem da ignorância, né? O autor observa ainda que a educação atual continua a desenvolver essa hipótese
E, e é também por essa razão que afirma que intelectualmente, socialmente e educacionalmente, ainda se é grego, ainda temos esse modelo grego. Aí no slide 11 e 12, eu divido com vocês aí alguns nomes de sábios considerados clássicos que influenciaram a educação como um todo, com essa, especialmente com essa perspectiva baseada fundamentalmente no conhecimento, né? Então, aí no próximo slide, nós temos aí os nomes de todos esses pensadores aí. Vanberto, pode ir em frente. Slide seguinte. Talvez a internet dele... Acho que ele travou. Eu acho que ele travou ali. Tá ok. Mas nós vamos adiante aí sem problema. Vocês já devem ter recebido aí no grupo do WhatsApp aí essa apresentação, e ali tem os nomes ali dos pensadores aonde Hernán Gascón destaca que desenvolveram aí os seus ensinamentos e os seus estudos baseados essencialmente no conhecimento, né? Então, lá nós temos aí Aristóteles. Oi. A Fabiana Ferretti Munhoz ergueu o braço. Não, eu posso continuar compartilhando os slides, professor. Ah, maravilha. Maravilha. Slide 11. É no slide 12 que tem aí os nomes dos... Isso aí. Obrigado, Fabiana. Isso aí, obrigado, Fabiana. Enfim, achei bastante interessante, né, que o professor Agustín de la Hernán Gascón, ele é um pesquisador, um profundo pesquisador, e um dos resultados da sua pesquisa é nos trazer o nome dos principais pensadores que centraram o desenvolvimento educacional através do conhecimento, né? Na verdade, é a maioria, mas esses, do ponto de vista do Agostinho, seriam os principais. Enfim... Carlos, eu só gostaria de fazer um complemento, que esses são os grandes filósofos da antiguidade. E daí eles vão, por exemplo, Platão e Aristóteles, esses aí são os do surgimento da filosofia, que foi uma superação do mito. E aí, Sócrates, Platão, principalmente, Aristóteles, eles vão influenciar o desenvolvimento da filosofia na posteridade. Pode ir em frente. Maravilha. Boa observação. A partir dessa concepção de Hernán Gascón, um dos primeiros sábios gregos, com Prótagoras, que tinha um olhar para o céu, observava a vida cotidiana do ser humano a partir da perspectiva da educação e da razão, e o teórico vê nele um grande professor do Ocidente e um mestre da vida. Aí já no slide 13 e depois no 14, então a partir do 13, ele diz: devemos esclarecer que a categoria de mestre é relativa e instrumental, se é semelhante à construção de um aprendiz,
pode-se ser mestre de algo, tanto para o bem como para o mal, a sobrevivência nas montanhas ou no timo. Aí ele se utilizou de Confúcio, né? Já observou em Lun Yun, tanto um tolo como sábios poderiam ser professores, dependia do observador, cada um ensinaria diferentes aspectos da vida e para uma aplicação diferente. O sábio indicaria o caminho desejado e o estúpido que tinha de ser evitado. Portanto, o status de mestre dependia da receptividade do ego e da consciência do discípulo, e não o conteúdo da educação ou a intencionalidade formativa e, secundariamente, a experiência do professor bem visto. Eran Gascon destaca que Sócrates era um professor em conhecimento e na formação promovida por esse conhecimento. Lembra que ele fez alusão ao autoconhecimento, porém, vejam bem, Sócrates não explicou de forma metodológica, de forma sistematizada, como isso poderia acontecer, como poderia se ter acesso ao autoconhecimento, coisa que Buda fez. De fato, essa observação do autor é pertinente, porque, mais que ele aponte para o autoconhecimento como sendo importante, como fizera Sócrates, fez faltar ao fundamental, que seria dar a orientação de como proceder para tanto. Então, o que Agostinho salienta é que Sócrates destacou mesmo a importância do autoconhecimento. E vamos entender melhor essa questão do autoconhecimento na medida que avançarmos, quando chegarmos aí às fases propostas de evolução do conhecimento que Eran Gascon constrói. Bem, porque ele não o fez, não cabe a preocupação, né? Até porque ficaria restrita ao campo da especulação, fato que não iria agregar em nada. O fato é que Aristóteles não fez e Buda fez, e de uma forma muito profunda. Eran Gascon é taxativo quando comenta que, desde Sócrates, no que diz respeito ao conhecimento, tudo é um grande fracasso, publicado e compartilhado pela razão parcial ou consciência da vida comum. Já no slide 15, ele diz que a fixação em Sócrates, no Ocidente, tem contribuído para uma filosofia e uma pedagogia baseada no saber, o que tem impedido de se produzir uma educação muito mais completa para o conhecimento experimental como horizonte interior e com uma universalidade, como uma perspectiva simultânea, interna e externamente. Assim, ele acaba observando, sobre o ponto de vista da abordagem radical e inclusiva, que Sócrates era mais um estudioso do que um professor de consciência ou de formação, como foi o caso de Buda, né? Ele lembra que um sábio não é o mesmo que um desperto, um professor em conhecimento que um Buda. Ele crê que entre Sócrates e Buda não há possibilidade de comparação, cada um tem as suas características. Ele destaca que, nesse particular, é muito importante,
porque ao tomar como pedagógico o paradigma filosófico ou educacional, a própria pedagogia, filosofia e educação se fazem limitadas, e ao fazê-lo estão, obviamente, erradas, né? Porque elas estão inclinadas para o superficial. De forma surpreendente, esse condicionamento dura mais de 25 séculos, segundo essa perspectiva, né, oferecida por Eran Gascon. E quando ele discorre sobre Sócrates, ele conta que Sócrates era analfabeto, mas que a partir de sua grande inteligência, ele acabou gerando um conhecimento metodológico, o conhecimento do ser humano, né, uma competência dialética, em função de sua coerência entre a experiência que detinha e a sua palavra. E essa competência dialética também Agostinho traz o termo matesis, que seria uma competência dialética e de matesis. E aí no slide 16, eu trago aí uma explicação do significado de matesis, que é um termo mais usado lá na Espanha, né, do que propriamente utilizamos no Brasil, por isso que eu fiz questão de tentar deixar bem claro que matesis significa erudição, ciência, especialização, disciplina, formação, educação, catequese, instrução de qualquer tipo de preparação acadêmica ou científica, e também ao conjunto de conhecimentos abrangido em um assunto. Bem, por se tratar de um homem sábio, ele acabou se movimentando no campo do conhecimento, adotando como o começo e o fim do caminho. E sua abertura acabou sendo possível a formação a partir do saber. E esse caminho da formação e da educação, além do saber, não foi desenvolvido porque não era esse o seu caminho de consciência, nem a sua escola. O problema que Gascon destaca é que está naqueles que primeiro identificam a formação com o saber e posteriormente condicionam a sua razão pedagógica com ele. Talvez vocês, e possivelmente vocês estão intrigados com essa questão, né, da crítica ao conhecimento, né? Mas aos poucos espero que vocês vão se acostumando, né? Porque é um aprofundamento, como eu já disse para vocês. Eran Gascon é a pessoa que em meus 64, quase 65 anos de vida, foi a pessoa com a maior capacidade de pensar fora da caixinha, né? Além dos nossos paradigmas que eu já conheci, e essa sua extrema habilidade ele consegue traduzir em seus ensinamentos, né, em seu trabalho como um todo, e eu não tenho dúvidas nenhuma de quem se aprofundar nessas suas abordagens irá se impressionar e terá uma alavanca para também sair dos seus paradigmas, como eu também fui ajudado pelos seus ensinamentos, né? Eu creio que esse é a grande contribuição que Eran Gascon traz para nós aí. Ele acaba tendo uma conclusão
também de que, por uma razão parcial, identificada ou tendenciosa, esse caminho que Sócrates deu acabou sendo como um caminho final e absoluto aí, né? E que o resto, além disso, acabou sendo com essa visão, então, se perdendo completamente. Além do conhecimento, além da mente, além da aprendizagem e personalidade, não se entende nada, não se sabe nada, tampouco não se pode saber. É esse o quadro que se criou. Então, a partir de Sócrates ter acreditado, ter encontrado a chave central e estrutural, acabou gerando-se uma fidelidade incompreendida, que ficou um compromisso baseado nessa identidade cultural que acabou se construindo a partir de então. E a partir daí, Hernán Gascón se centra na raiz fundamental, na origem do estado das coisas que prevalecem até hoje no cenário da educação e que, de certo modo, prevalece em todo o nosso planeta, né? Diz ainda que esse vínculo foi socialmente, digamos assim, ratificado desde a era da razão até os dias atuais, pois não havia como voltar atrás no Ocidente. E também por um forte desejo colonizador, né, que, a propósito, ele nunca perdeu, né, nunca assumiu esse desejo colonizador até o mundo globalizado e atual. O erro em que se navega também na internet é global, inicial, está no ego, nesse caso, o ego do Ocidente. E essa história cultural do Ocidente cresceu duplamente e parcialmente de maneira desapercebida. Ela carecia de uma consciência, então, mais poderosa, capaz de se distanciar da ação, do ismo, de seu condicionamento e de reconhecer esse viés que se acreditava ser bom e definitivo. Eu repito aqui o adjetivo, o termo utilizado, ismo, pelo Hernán Gascón, que também é outro termo muito utilizado na Espanha e no Brasil, não. Então, aí no slide 17, eu trago aí uma tradução aí do que significa ismo, né? Então, trata-se de uma lista de prefixos e radicais gregos e latinos, ismo, que é um sufixo de origem grega que transmite a ideia de fenômeno linguístico, sistema político, doença, esporte, religião, ideologia e assim por diante. Também significa, da língua espanhola, tendência inovadora, especialmente ao pensamento e à arte. E também é um sufismo, que significa doutrina, sistema, modo, partido, platonismo, capitalismo, vanguardismo, segundo o dicionário e Word referência. Muito bem. O conhecimento que se tem sobre o saber, Hernán Gascón destaca que é tendencioso, é parcial e impede uma plena educação, uma educação integral. Contra essas razões, as concepções normais que se tem do saber, existem as organizações profissionais investigativas, desde os órgãos internacionais,
leis educacionais e currículos, enfim, em todos os níveis. Em todos os lugares se selecionam e promovem uma educação baseada no conhecimento, que se desenvolve no contexto fictício e autoinduzido de uma falsa sociedade do conhecimento. Tudo que eu estou conversando com vocês aqui, a maioria, eu estou sendo como que um papagaio do professor Eran Gascon, com o intuito de manter a fidelidade, né, dos seus ensinamentos. A saída formativa não percebida e, portanto, não concebida de uma educação além desse conhecimento, parece ignorar quase todo o condicionamento existente e a limitação que é programada para uma educação baseada somente no conhecimento, né? Então, eu diria aqui, fazendo um comentário todo meu, que também citei na outra aula, de que, no meu ponto de vista, a doutrina é a antítese da própria educação, né? E aqui, a partir das observações de Eran Gascon, dá para dizer que, por sua vez, a educação baseada no conhecimento, como nós a temos nos tempos atuais, ela é um limitador ao desenvolvimento de um condicionamento pleno. E a partir dessa observação, eu deduzo que fundamentos orientados para o conhecimento e explicação da atual educação insuficiente ou essencialmente errônea, e baseado apenas numa pedagogia do conhecimento, é algo a ser transformado para um novo sistema pedagógico, e que a pedagogia radical e inclusiva de Eran Gascon contempla, como vocês irão concluir no decorrer das nossas falas, das nossas conversas que teremos, que continuaremos tendo, né? No slide 18, nós temos uma proposta básica aí do que se constitui a proposta concreta, palpável, da pedagogia radical e inclusiva como um sistema pedagógico, né, atual, pleno, né, e que atenda às necessidades atuais do ser humano, né? Depois de partir de todas essas observações de que o conhecimento que se tem sobre o saber é tendencioso, parcial e que impede a educação racional, né? Nada melhor do que já entrar com essa proposta que está aí nesse slide que vou comentar com vocês aí. Contra essas razões e concepções normais do entendimento do conhecimento, ou que se tem do saber, poderíamos dizer assim, é importante salientar que existem organizações profissionais, investigativas, e desde órgãos internacionais, leis educativas, e currículos de todos os níveis aí.
em todos os lugares se seleciona, se promove, então, essa educação baseada no conhecimento, nesse contexto fictício e auto-induzido, né, de uma falsa sociedade do conhecimento, como conclui e reitera várias vezes Eran Gascon. O problema é que a saída formativa que a sociedade tem, ela acaba não percebendo, né, uma educação além desse conhecimento, né, e parece ignorar o condicionamento, essa limitação programada que nós vivemos, né? Enfim, estou me repetindo aqui, mas indo então aí basicamente para a proposta de Eran Gascon. Nós temos então aqui uma proposta de um currículo em 3D. O currículo atual é 2D, ele é baseado aí pela dimensão disciplinar que temos aqui, nesta imagem, e pela dimensão transversal, que também temos nessa imagem. E depois nós temos esse terceiro traço, a dimensão radical, que é quando entra a proposta da mudança do currículo de duas dimensões para 3 dimensões. Bem, como vocês sabem, os temas disciplinares, essa primeira barra que tem aí nessa imagem, eles são compostos das disciplinas básicas, né, como matemática, geografia, história, português. E depois os temas transversais, que complementam, então, os disciplinares, no nosso currículo atual, 2D, o nosso currículo tradicional, são expressões substantivas da educação e valores, e que são compostos de outras disciplinas, como educação para a paz, importância da ecologia, e assim por diante. Bom, isso aí vocês sabem, né? O importante aqui é falar sobre essa terceira dimensão que ele propõe, que é formada, então, pelos temas radicais. Então, a partir dessa visão sistematizada nesta figura, nós podemos falar, então, dos temas radicais, que mais adiante iremos se aprofundar em algum deles com seminários, pela proposição do professor Geraldo aí. Mas o que eu teria para dizer para vocês que o que são os temas radicais propostos por Eran Gascon? O que eu posso dizer de uma forma sintetizada, pois não temos tempo para um aprofundamento maior, mas a definição desses temas radicais, ela acaba passando por uma criteriosa seleção. Ele tem pré-estabelecido diversos critérios que devem ser preenchidos. Se não preencher um dos critérios, está fora. Então, tem que ser preenchido todos os requisitos que ele formou. Um dos critérios que me chamou mais a atenção para a definição de um tema para ser considerado um tema radical, a ser incluído no sistema pedagógico, dentro dos temas radicais, no currículo da educação, é de que o assunto desse tema não pode estar sendo cuidado por nenhum setor da sociedade. Eu cheguei a essa conclusão, a esse entendimento melhor quando eu debati pessoalmente com o Eran Gascon sobre essas questões, porque me chamou muito a atenção. Puxa vida, o que podemos enquadrar ou não, né?
E aí eu questionei sobre, digo, professor, mas tudo bem, mas o perdão não poderia ser enquadrado como um tema radical? E eu falei sobre o perdão porque nós sabemos que essa é uma das grandes carências e uma das grandes dificuldades que o ser humano tem para desenvolver. Por quê? Toda vez que qualquer um de nós sentarmos e formos racionalizar, refletir e racionalizar sobre a importância, os efeitos, o significado do perdão, daquilo que nós podemos perdoar e quais os benefícios e eventuais malefícios que isso poderia nos trazer, fica muito evidente de que as vantagens não, são astronômicas para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem-estar, para a nossa liberdade, né? Porque a partir do momento que nós sofremos algum mal-estar, digamos, alguém comete um crime contra alguém da nossa família, e além de nós termos, nesse exemplo, perdido alguém da família, nós ficamos com esta mágoa e carregando isso por resto da nossa vida e prejudicando o nosso desenvolvimento, o nosso bem-estar e a nossa autoliberdade como ser livres, que acreditamos ser a forma mais original e mais natural de se compor. Então, para mim, eu tenho, e certamente vocês também imagino que concluiriam da mesma forma, que o perdão poderia muito bem ser enquadrado como um dos temas radicais a ser desenvolvido, dentre infinitos outros que ele já definiu e estabeleceu. Mas aí, o professor Eran Gascon reconheceu tudo que eu falei para ele sobre a importância e o que representaria de ganhos para o ser humano desenvolver essa capacidade do perdão, né? E que, convenhamos, é algo extremamente difícil, não? E põe difícil nisso. Mas ele disse que o perdão é tratado pelas religiões. A boa parte das religiões tratam do perdão. E um dos requisitos, então, para ser enquadrado, é que o tema não esteja sendo cuidado por nenhum setor da sociedade. Por quê? Porque ele diz que são muitas questões que a educação não aborda. E que se fosse enquadrá-los todos, a quantidade de temas radicais seria muito grande. E que, então, ele acabou optando, nos critérios a serem estabelecidos, escolher temas, dentre outros critérios, que não estejam sendo cuidados por nenhum setor da sociedade. E aí, nós vamos abrir aí o leque desses temas radicais, básicos aí, né? Ele daria para separá-los tranquilamente em termos, em temas radicais desejados e indesejados. Ambos requerem o nosso entendimento, o nosso desenvolvimento dentro desses temas. Para citar alguns exemplos de temas radicais
malquistos, indesejados, que estão enraizados no ego do ser humano, aí nós teríamos aí o doutrinamento. Eu acho que é o seguinte slide, né? Exatamente, está aí no slide seguinte, esqueci de observar. Então, temos aí o doutrinamento. O doutrinamento, eu gostaria de fazer aqui um parênteses, citei como uma antítese da educação, mas isso dentro de uma amplitude absoluta, né, ampla, porque o termo doutrinamento, ele não é absolutamente ruim, porque na origem, na etimologia da própria palavra, aí nós vamos entender melhor que doutrinamento é uma explicação de algo que deva estar muito presente na nossa vida. Então, o doutrinamento, por exemplo, nas Forças Armadas, no Exército, lá, eles usam muito doutrinamento. Por quê? Porque eles até, por uma estratégia até tática de guerra, eles são ensinados que a maior parte do tempo eles não podem questionar. Então, faz parte de uma característica dessa instituição, e que, aliás, é uma das raras instituições, junto com a igreja, eu diria, particularmente, que o Exército, representando aí as Forças Armadas, mas o Exército e a igreja são as duas instituições de maior valor que o ser humano construiu enquanto sociedade, tanto que perduram até hoje, né? Essa é a maior explicação. Quer nós gostamos das religiões ou não, quer gostamos dos exércitos ou não, mas é o reconhecimento da sua importância, da sua forma de existir. Então, o doutrinamento é um dos bons exemplos aí que é aplicado de uma forma bastante ampla dentro do Exército, se bem que não é somente isso, né? Mas então, o doutrinamento, há a parte importante, a parte lógica do doutrinamento. O problema é quando se quer implementar o doutrinamento como uma vertente principal dentro da educação, e aí sim, nós, em vez de promovermos o conhecimento e quebrarmos paradigmas para ir além do conhecimento e produzir novos conhecimentos, nós estamos lutando contra todo esse caminho, né? Então, é nesse sentido que o doutrinamento aqui está enquadrado como malquisto. É apenas uma observação que eu achei importante. Não vou ter o tempo necessário para explicar cada um dos temas radicais, mas esse me pareceu importante. Então, o segundo tema radical citado aqui como exemplo é a dualidade que a gente vive, né? E é outro problema que não tem como sairmos dele, né? Porque a vida é composta desta forma, né? Se nós não tivermos noção do mal, nós não teremos a noção do bom, e assim por diante, né? Então, essa característica da dualidade da vida não tem como fugir dela, mas entendermos essa dualidade é importante. O egocentrismo humano, que Agostinho coloca como uma enfermidade educativa, né? Parte aí desde aquela questão assim que se tem presente que o ser humano
é o ser vivo mais importante, né? E isso apenas uma especulação que não tem fundamento científico nenhum, né? Então, essa é a principal explicação aí de ter aí o egocentrismo como um dos temas radicais. O estado condicionado, que nós falamos bastante, né? Que a gente vive e que não tem como fugir dele, a estupidez, a tolice do ser humano, que é de um nível absurdo diante do conhecimento, diante da ciência, e uma das provas disso é o ver como as coisas se sucedem no senso comum, né? Hoje a gente acaba sendo direcionado para obedecer opiniões da mídia em detrimento, para a saúde, em detrimento de opiniões de médicos. Tal é o nível da estupidez que as coisas são conduzidas, né? Já não bastasse, digamos assim, as discordâncias naturais que existem dentre os próprios cientistas, no caso aqui os médicos, que eu citei como exemplo, ainda o senso comum quer entrar no meio da jogada e também dar a sua opinião, competindo com a ciência sem nenhum fundamento, né? E tentando fazer valer. Então, é uma estupidez assim, sem tamanho, que a gente vive no dia a dia. A ignorância, o baixo nível de aprendizado, de cultura. Quanto a isso, nem desnecessário maiores comentários, né? A imaturidade generalizada da humanidade. Essa imaturidade, Agostinho coloca como na verdade, é uma perspectiva positiva da potencialidade, ou melhor, vamos retirar o termo potencialidade, pois eu até explico por quê, da capacidade do ser humano se desenvolver. Então, seria como um estado primitivo do ser humano diante da capacidade e não potencialidade dele se desenvolver. Essa questão de não colocar a potencialidade nessa questão é uma reforma que eu acabei promovendo no meu pensamento quando penso em desenvolvimento, e que foi diretamente provocada e orientada por Erangascon, e isso é importante a gente falar em educação. Óbvio que é apenas um ponto de vista dele, é um ponto de vista meu, mas é um ponto de vista que trago para consideração e reflexão de vocês também, de que potencialidade, se nós formos olharmos o significado no dicionário, na própria origem da palavra, na sua etimologia, pode ser para o bem e para o mal, não é verdade? Com o conhecimento, a partir do momento que eu adquiro conhecimento, que eu recebo as informações, processo essas informações, transformo em conhecimento, eu posso usar esse conhecimento, tendo ele transformado em sabedoria ou não, mas para o bem ou para o mal, né? E em educação é importante se fazer essa separação na medida que eu não posso educar para uma pessoa ser um ladrão, na medida em que isso afronta diretamente a virtude. E uma educação que se preze não pode
pregar que as pessoas se desenvolvam em sua capacidade de roubar ou qualquer outro exemplo. Então, é muito importante se ter presente que esse termo potencialidade carrega essa dualidade da própria vida e que podemos modificar a nossa fala, não utilizando, né, tão fortemente ou tão largamente como se costuma usar. Aliás, esse termo potencialidade acabou se gerando e se aprofundando entre o professor Eran Gascon e eu, porque estava no próprio título da minha tese, que acabou sendo retirado, então, né, porque ele acabou me convencendo e facilmente, né, de que não era apropriado para uma tese a utilização desse termo. Bem, nós temos ainda aí como exemplos de temas radicais malquistos a miopia. A miopia é num sentido também bastante amplo, né? E o mais fácil de explicar a miopia é dizer assim, ó, o que nós enxergamos literalmente com os nossos olhos é algo parcial. Talvez o nosso Criador, sendo Deus ou qualquer outra criatura, ou quem quer que tenha nos criado, parece que usou mais uma vez, de uma inteligência muito grande, nos limitando, né, a nossa capacidade de pensamento e raciocínio, a quantidade de coisas que a gente enxerga. Porque com outros equipamentos, nós constatamos que na nossa frente existe um mundo de coisas infinitamente maior, né? Era só ter a capacidade de enxergar com uma lupa, ou com um binóculo, ou enfim, com vários instrumentos, né? Eu sempre cito aí que a gente enxerga até demais pela nossa capacidade de pensamento, né? Porque se nós olharmos para as estrelas, nós estaremos enxergando o passado. O passado pode ser visualizado de forma bem presente, né? À medida em que aquela luz que é gerada foi gerada há bilhões de anos. Nós, com equipamentos, logo estaremos enxergando as luzes do Big Bang, né? Enfim, a miopia é nessa direção, né, que nós não temos condições de enxergar tudo o que acontece. A verdade sempre vai ser algo parcial de uma questão, um ponto dentre infinitos outros pontos, né? E com isso se explica o próprio outro exemplo que tem aqui dos temas radicais indesejados, o raciocínio parcial. Aí nós temos, eu devo ter colocado no slide seguinte aí, né, os temas radicais desejados. Aí eu vou correr um pouquinho aqui, já é 11h16, para dar espaço para alguns comentários de vocês. Mas os temas desejáveis são até mais autoexplicáveis por si mesmo, né? Então, nós temos aí colocado o amor, ele está aqui casualmente em ordem, casualmente não, porque eu coloquei em ordem alfabética, mas casualmente em termos de importância, me parece o amor uma das questões mais importantes a ser estudadas e pesquisadas na vida, né? E o exemplo mais forte aí é o surgimento natural do amor incondicional dos pais,
muito mais notadamente, no meu ponto de vista, das mães em relação aos filhos. A partir do seu nascimento, surge magicamente esse sentimento, né, mágico, e que dá todo o sentido à proteção e a possibilidade do nosso desenvolvimento como ser humano, né? Enfim, é algo muito mágico aí. A autoconsciência, que nós vamos aprofundar também sobre isso, o autoconhecimento, também iremos aprofundar sobre isso, a consciência, o descondicionamento, a educação pré-natal, que hoje já há vários estudos científicos demonstrando a possibilidade e a efetividade disso acontecer, o ensinamento de mestres despertos, e aqui há um espaço bastante significativo ao Oriente, né? A humanidade sofre um problema grande aí a partir de várias fragmentações geográficas, políticas, além dos valores distorcidos e tudo mais, e que deixa aquilo que nós entendemos como humanidade longe do dia a dia. E os últimos exemplos no slide seguinte aí, eu trago aí a humildade, né, uma dificuldade grande que temos, né, em exercer esta característica, a linguagem universal, mais de 7.000 línguas existentes, né, a meditação, uma prática milenar que apenas agora começam em alguns lugares, até algumas universidades abrir espaço para isso, né, que também vamos... enfim, eu estou prometendo bastante coisa aí, se eu não conseguir cumprir em função do tempo, eu sempre vou me colocar à disposição de vocês para, em qualquer momento, trocar ideia, viu? Mas eu espero ter um espaço aí para conversar mais sobre muitas das questões aqui, e meditação é uma delas em particular, sobre a morte e finitude como uma questão extremamente natural da vida, né? E a mais complexa, e a que menos tem para se dizer, aliás, na explicação do próprio Eran Gascon, não teria nada para cada tema radical. Esses aqui são apenas alguns exemplos, existe muito mais, tá? Mas de todos os temas radicais pode-se fazer pode-se criar um conceito, mas o vazio é impossível, porque o vazio é o próprio vazio. E sobre sua importância, alguma coisa, sim, aí sim podemos falar e entender melhor no decorrer das nossas aulas. Professor Geraldo, passei um pouco do tempo aqui, mas ainda temos alguns minutos para compartilhar as impressões. Eu creio que a gente abre para o pessoal comentar, e enquanto isso eu gostaria que alguém abrisse o programa da próxima aula. A Aline, ela está trabalhando com educação pré-natal no município, que ela é secretária de educação, então a dissertação dela é um trabalho de educação pré-natal, e a defesa dela nessa educação pré-natal é a presença de o pedagogo dentro das equipes de saúde. Pedagogo dentro das equipes de saúde. Como eu defendia
o papel que está sendo criticado, está sendo retomado com a CPI, a falta de trabalho educativo em relação ao Covid-19. Não houve a presença do pedagogo no Covid-19. Então, a Aline, que está participando, não há em campanha uma campanha de cunho pedagógico. Uma provocação quero fazer para você, Carlos. O Carlos o Agostinho, ele é um amigo muito próximo. Eu conheci em 2013 e nós somos irmãos, praticamente, o Agostinho. E eu quero te fazer exatamente, Fabiano, muito obrigado. Eu quero te provocar. Você não consegue trazer, pelo menos, uns minutos dele numa aula para nós? Olha, professor Geraldo, é bem possível. O problema é que ele é extremamente atarefado, né? Mas, de repente, nossa primeira hora aqui, nós estamos agora... 11 horas. Se eu não me engano, com 4 horas de defasagem. Então, se nós começamos 9h30, lá seriam... Meio-dia e meio. Meia hora. 1h30. É possível, é possível. Eu vou conversar com ele. E vou tentar trazer ele para uma conversa com vocês. Ele não fala português, só para lembrar para os colegas aqui, mas nós entendemos, no mínimo 80% da fala em espanhol. Eu peço para ele conversar mais pausadamente, né? E eles é que têm dificuldade de entender o português, uma coisa muito impressionante. Aliás, a maioria, talvez um pouco de... Muitos dizem, parece má vontade, mas não é dificuldade deles mesmo, né? O Agostinho, mas nós entendemos. E o Agostinho é muito bom de palco. Ele é muito bom de fala. Sim. Ele é muito bom de fala e ele é muito firme nas falas de fácil entendimento. Eu creio que aí está... Nós estamos continuamente reavaliando o processo. Se alguém quer colocar alguma crítica, quer colocar, complementar, questionar, este é o momento. Se não der para nós fazermos tudo agora, nós iniciamos na próxima aula. É tipo CPI. A gente... Vamos lá. Professor, só uma dúvida, não sei se é porque eu estou um pouco rigoroso em relação a algumas práticas, eu estou sentindo falta de leituras, eu não sei se eu queria ter algum material com recortes para eu ler, para eu poder me preparar para a próxima aula, e também me preocupa um pouco porque a gente vai produzir um artigo científico no final da disciplina sobre pedagogia radical, então eu não sei se faz sentido, né, eu não sei, de ter um recorte de material para que eu possa ler e dar retorno. Não sei, avalie, por favor, essa questão, não sei mesmo. Vamberto, é bem oportuna a tua colocação. Como nós, na próxima aula, nós vamos falar aí ainda, basicamente, sobre a teoria, a base, né, os princípios da teoria da pedagogia radical e inclusiva. Vamos entrar aí nos fundamentos, nos construtos. No meu livro aí, O Despertar do Humano, tudo que está aí a partir da página 77 até a 266, diz respeito aí à pedagogia radical. Quem tiver acesso ao livro aí tem digamos, uma fonte bem direta. E uma indicação precisa. Também, né? A tua tese também, né? Sim, também pode ter acesso à tese aí, né? Aí procurar aí nos capítulos que fala
basicamente, da pedagogia radical inclusiva, né, vai acabar tendo tudo que estiver abordado lá é pertinente e vai agregar aí e vai ajudar para a próxima aula. Pode acessar aí pela minha... O Clóvis já leu a tese, né, Clóvis? Clóvis já leu a tese. Já, não, na verdade, eu assisti a apresentação. Ah, você assistiu a apresentação. E não sei quem é a professora usou na disciplina. Pensei que tinha sido usado na disciplina de tese. Não, mas tudo bem. Não, na verdade, a gente analisou os quesitos formais da apresentação, como o tempo da apresentação, o que foi apresentado, né, se foi só a tese ou tinha preliminares, como é que foi a metodologia usada, e também os comentários dos membros da banca, né, o que eles mais se apegaram na apresentação, o tempo deles também nos comentários, e qual foi a resposta do Carlos nesses quesitos, nessas cobranças, né, dos membros da banca. Então, a gente pegou mais a parte formal da apresentação. Certo. Então, eu creio que para a próxima semana vocês podem ir à tese. O Carlos disponibilizou quem quer comprar o livro, ou ir na tese. Tem todo a pedagogia e os fundamentos estão lá também, né, Carlos? Sim, sim, sim. Todos os assuntos que estão no cronograma aí, da primeira, fora a primeira aula, mas todos os demais estão lá na tese, né? E no livro, obviamente, né? Então, estudando a tese dá para... Mas também tem aquelas outras referências, né? Que estão lá, que também podem ajudar para algumas questões mais pontuais aí. Enfim, né? Outra questão, Carlos, nós, a partir do dia... Eu creio que na próxima aula nós já deixamos abertos os 3 seminários já para o pessoal ir preparando. Educação para a Morte, a criança como pedagogo e a educação pré-natal. Tá bem? De repente, Geraldo, eu acho que seria importante, quem sabe, já na próxima aula, organizar quem vai fazer o quê aí, que aí eles já podem ir desenvolvendo, né? Exatamente. Pessoal, alguma pergunta a mais, crítica, sugestões? Eu acho que eu sou muito desse olho a olho, ele é muito bom. É muito bom. Professor? Oi. Desculpa, só uma pergunta, porque como eu não participei na primeira aula, eu fiquei com uma dúvida agora. Esses seminários, eles vão funcionar como? Em que sentido? Eu entendi que a gente vai se organizar, se dividir os temas para conversa, isso para diálogo? Exatamente. Tá. Vocês vão apresentar, só que eu creio que vai ter que ser uma dupla para a educação para a morte, outra dupla criança como pedagogo e um para a educação pré-natal. Perfeito. Porque nós estamos em 5. E aí é preparar conteúdo, trazer e problematizar. Tá bem? E, pessoal, o telefone da gente está à disposição, o meu 98102-1400, WhatsApp, se quiser conversar pessoalmente, pode conversar pessoalmente. Nós estamos abertos aí para diálogos e vamos continuar. Grande abraço, a Fabiane já está se candidatando. Então, vamos ver os candidatos. É que eu acredito que vai dialogar também com a minha pesquisa, professor, então, de repente, é um tema que eu posso estudar e aprender mais sobre, e vai me colaborar depois para a minha dissertação. Perfeito.
Tá, ok. O Clóvis, eu com a educação para a morte, muito bem. E a Aline, ai de você, Aline, se você não ficar com a educação pré-natal. Oi. Só sobrou eu no grupo ainda. Não. Tem o Vamberto e a Denise que não se candidataram. Sim, bem tranquilo, prof. Vamberto, você gostaria de trabalhar com o quê? Para mim, tanto faz. Se a Denise tiver alguma sugestão aí... O Clóvis te convidou, Vamberto. Então vamos, Clóvis, vamos sim. E a Denise... Estou te intimando aí. E a Denise... Denise... Eu gostei do tema da Fabiane, se ela me aceitar no grupo, na dupla eu faço com ela. Fabiane, fechado, Denise. não precisa responder agora. Não, ela aceitou. Bom, só para salientar, professor Geraldo, que esses três temas estão no livro, na tese, e é um ponto de partida básico aí para elaborar o seminário. Então, é bem tranquilo, né? E que pode ser agregado, e preferencialmente, com outras fontes, né? Dentre as quais as próprias referências que estão da disciplina aí, que parece que tem algumas coisas que diretamente relacionado com algum desses temas que ficaram para os seminários aí. Mas, enfim, eu só gostaria de dizer aqui que a educação para a morte não se trata de tanatologia, tá? Para quem ainda não leu nada, né? Não é isso, é sobre nós estarmos preparados com o fato que a morte faz parte da vida, né? A educação pré-natal, que é algo relativamente novo no campo pedagógico e científico, e muito importante, e a criança como pedagoga, dentro daqueles princípios que a criança nasce sábia, limpa e pura, e com o tempo ela vai desaprendendo e se tornando impura, né? Dentro de uma perspectiva mais ou menos assim. Enfim, não basicamente isso, né? Mas, enfim, um dos aspectos que é abordados, tratados mais seriamente aí, professor Agostinho. Então, pessoal, um grande abraço para vocês. O que precisarem, a gente está à disposição. Nós não queremos ser meteoritos na vida de vocês. Como também não queremos entrar em processos de orientação. O teu orientador é o teu orientador. É igual um médico. Esses dias eu sou responsável pelo Dinter em Lages, e esses dias uma menina queria trocar de orientador. Eu disse, não, é um direito. Você assumiria? Eu disse, se você resolver o teu problema anterior com a tua orientadora e a coordenação e o colegiado me indicar, eu assumo. Então já podia olhar. Não olho. Não vou olhar uma linha do que você escreveu. É uma questão ética. É uma questão ética. Então, o que o teu orientador fale, obedeça o teu orientador. Obedeça no sentido, cria essa parceria legal com o teu orientador. Então, é algo que eu cuido muito para não dar, mas a gente está à disposição. A menos de madrugada, na volta da balada, se tiver alguma crise existencial. Hoje nem tem mais balada, né? Mas estamos aí. Um grande abraço para vocês. E a nossa secretária já voltou? Voltei. Voltei. Na aula passada não consegui participar, até hoje vim para casa, porque se eu fico lá não consigo, prof. Mas agora deu para me organizar nos horários. Então, ela teve pai, mãe e vó com Covid. Tá complicado.
Mas vamos lá. Tá ok. Um abraço para vocês, boa semana, se Um cuidem. abraço, obrigado a todos. Tchau, gente. O vídeo está pegando jovens, se cuidem. Tchau, obrigada.